tem muita gente que sonha, tem visão, fala, eu vou montar um negócio, eu vou fazer aquilo. Agora, ser persistente e fazer acontecer faz toda a diferença. A marcenaria, muitas vezes, ela é mal vista por conta de prazo, porque a gente escuta falar que demora 6 meses para entregar uma obra que era para ter entregue antes. Clientes falam para a gente isso. Já teve alguma divergência entre o planejamento e a execução? Eu sou arquiteta, eu faço os projetos dos nossos clientes. Então, eu gosto muito de otimizar e dar função. A gente não aceita deixar um serviço mais ou menos. Não, tem que... O cliente tem que estar 100% satisfeito. Porque o cliente que ele é exigente, se ele achar um pelinho aqui, ele vai sair caçando. Ele vai sair caçando. Né? Então, se você evitar isso daí, não tem problema. Mais uma coisa, se você pudesse, você também, voltar no tempo e dar um conselho lá pro primeiro dia de empresa para você, alguma coisa que você fala, poxa, se eu soubesse disso, qual seria esse conselho? Alô, Brasil que empreende, com a régua na mão e a coragem no coração. Tá no ar o Gestão Sem Gravata, o talk show que esquadreja a realidade dos donos de negócio e encaixa as verdades e monta bastidores da vida empreendedora. Você que vive no equilíbrio entre planilha e projeto, MDF e emoção, clientes e criação, esse episódio é para você. Eu sou o Marcelo Mello, contador raiz e fundador da Spaces. Aqui a gente fala de empresa como ela é, com orçamento apertado, prazo estourando e casal de sócios tentando dormir sem discutir o briefing. Toda quinta-feira, às 19 horas, tem episódio novo no YouTube e Spotify. Então ativa o sininho e compartilha com aquele casal empreendedor que vive no corre e ainda sonha com lucro. E hoje o episódio tá bem legal, diretamente de Americana, São Paulo, do universo onde o projeto e a execução vivem juntos, às vezes até se casam. Recebam com muito carinho esse casal que constrói história em milímetros e entrega propósito em MDF, e mostra que marcenaria e arquitetura podem sim andar de mãos dadas. Recebam com aquele aplauso Márcio e Ellen da My House Premium. Sejam muito bem-vindos. Valeu, Marcelo. Obrigado, hein? Ô, seu cara. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Pessoal, espero que vocês gostem muito dessa parceria que a gente vai fazer aqui agora, que a gente vai contar várias novidades e várias verdades. Aí sim, hein? Fique de olho aí até o final. E nesse clima, gente, a gente vai seguir aqui já perguntando para eles o seguinte. Eu quero saber agora do CPF de cada um. Como... Não é o número do CPF não, gente. Fica tranquilo. Eu quero saber da história por trás do empreendedor. Quando que você começou assim a jornada sua empreendedora, Márcio, e você também, Ellen? Então vamos lá, compartilha com a gente. Bom, Marcelo, eu comecei a minha jornada, acho que foi no ano de 2011, 2010. Eu era montador de uma empresa grande, famosa até, e para mim não estava bom. Eu tinha necessidade de ter alguma coisa a mais. Aí é onde eu peguei, comprei uma máquina, pus na garagem da minha casa e comecei a fazer pequenos Nossa, foi na garagem da sua máquina, da sua casa, uma máquina? Uma máquina. Que legal, Comprei. Então não tinha lugar pro carro. Não, ficava na rua. Eu coloquei a máquina na minha garagem, a minha sala, eu morava sozinho, a minha sala eu usei para trabalhar, minha casa virou puro pó de madeira, né? Isso foi uns 2, 3 meses. Aí depois eu aluguei um salão, me mudei pro salão, tinha um cômodo dentro do salão, aí foi indo. Aí eu fui, aluguei outro salão maior, aí eu aluguei uma casa, aí foi indo. Isso foi 2011. 2010, 2011. Legal, então você já começou a ser empreendedor aí. Foi ali. Mas antes disso, na sua infância, na sua adolescência, em algum momento você teve algum insight ou alguma coisa, tipo assim, que você tinha alguma coisa diferente? Porque assim, na escola, eles ensinam que a gente tem que ser empregado, né? Aqui no Brasil. Sim.
A gente sai com uma formação de, eu quero uma carreira, eu quero me formar, trabalhar numa multinacional, eu quero ter 13º, fundo de garantia. Então, poucos que têm a cabeça fora da caixinha e falam, vou montar o meu, que é arriscado você montar um negócio. E tem gente que tem isso dentro do coração. Então, o que eu queria entender é assim, quando você percebeu que você tinha isso, foi nesse momento em 2010 que você montou, ou antes disso já teve alguns momentos que você sentiu isso? Antes. Eu trabalhava numa marcenaria, comecei a trabalhar com 16 anos. Trabalhava numa marcenaria e eu levava pedaços de madeira que eles jogavam fora, eu levava para minha casa e é onde eu fazia meus bicos. Aí eu comecei a fazer ali. Comecei a fazer alguma coisinha, outra, porque para mim faltava alguma coisa. Faltava. Aí quando eu vi que não dava mais, eu cheguei nos meus ex-patrões, né? Que são amigos meus até hoje. Falei, para mim não dá mais. Eu vou tentar minha vida e vou ver o que dá. Eu posso voltar para trás e pedir um novo emprego para vocês, mas como posso voltar bem, com a minha empresa e tal. E foi onde aconteceu. Entendi. E esses bicos você fazia para pessoas, tipo, conhecidos? Conhecidos. Você moldava tipo o que na madeira, assim? Eu reformava móveis. Você reformava. Na época eu reformava. Eu pegava, pintava, arrumava. E você começou a ser conhecido. Comecei a ser conhecido. Isso não aqui, tá? Isso aqui longe, no interior de São Paulo. Bem lá no interiorzão mesmo. Então aí eu mudei para Americana, voltei para cá, vim com a mochila e uma moto. E já comecei aqui. Aí aqui em Americana eu vim para cá em 2004. E é onde eu comecei minha jornada aqui. E sempre trabalhando livre. Eu sempre trabalhei como montador. Aí eu comecei como montador no começo aqui em Americana. Eu era montador de móveis, trabalhei durante 10 anos por uma empresa só, quase. E mais o meu serviço paralelo, que eu comecei a fazer móveis em 2010, 2011 por conta. Entendi. Você sempre gostou, então, de móveis, sempre madeira? Sempre mexi com isso, a vida inteira. É um ofício bem nobre, bem legal. Foi a vida inteira. Dá pra ver, gente, no olhar dele, o amor que ele tem no negócio, nas madeiras. Isso que é legal. Aqui no Brasil, tem muita gente que trabalha pelo dinheiro. Tem muita gente que trabalha pelo ofício de fazer, de ter aquela entrega, sabe? E aqui na Spaces, a gente tem, graças a Deus, pessoas que têm esse brilho no olhar. É difícil encontrar, viu? Pessoas que gostam de fazer o que fazem, né? Não é só pelo dinheiro. Então tá aqui um exemplo. E Ellen, comenta com a gente um pouco também sobre você, a sua formação, como que foi, porque hoje vocês trabalham juntos, vocês são sócios da mesma empresa, certo? Isso. Eu comecei a querer empreender porque desde menina eu sempre quis ter uma loja de materiais escolares. Sempre pedi pro meu pai abrir uma loja para mim, isso eu com 11 anos. Sempre foi meu sonho. Até hoje eu ainda passa pela minha mente algo do tipo. Só que eu nunca abri. Aí eu com acho que uns 20 anos, né? Eu já tinha uns 20 anos. Hoje eu já tenho 38. Eu com 20 anos eu abri uma loja de bijuterias e bolsas. Voltado bem para as mulheres, né? O público feminino. Só que eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar. Aí eu acabava ficando um pouco só. E eu fiquei triste dentro da loja. Então, aí eu pausei a loja e voltei a trabalhar CLT. E conhecendo o Márcio, foi aí que voltou essa vontade de empreender, de correr atrás, de ter o próprio negócio novamente. Legal. E você estudou e se formou em que ano, mais ou menos? Isso. Eu sou formada em administração, 2013. E me formei em arquitetura 2018. Eu me formei em arquitetura. Mas não seguiu a profissão? Não, eu não segui diretamente a profissão de arquitetura. Eu trabalhava numa boutique de revestimentos lá em Rio Claro, que eu era de Rio Claro. E lá eu era a parte administrativa e também era a parte de projetos, né? Eu auxiliava projetos, clientes, arquitetos. Então eu mexia muito nessa parte. A loja que eu trabalhava também tinha a direção de móveis, só que lá no caso era móveis modulados. Então eu também era da parte dos móveis modulados. Tô começando a entender as coisas. Na verdade, foi essa minha última patroa que falou quando eu apresentei ela pro Márcio, porque eu gosto muito deles, né? E eu apresentei e ela falou assim, isso daí vai dar casamento. Ele marceneiro e você arquiteta, mais do que casou. Foi o que você falou no começo, né?
Então vai dar certo, ser marceneiro. E assim começa a nascer a empresa My House Premium. Agora conta pra gente como foi esse começo, a decisão de montar o negócio, aonde, que cidade ia ser, porque um veio de uma cidade, outro de outra. Sim. Por que Americana? Como que foi essa luta empreendedora no começo? A ideia e até montar o negócio? No começo, quando a gente se conheceu, eu montava móveis, né? Só que eu viajava muito para São Paulo. Então era muito desgastante, todo dia ir para São Paulo. Todo dia. E ela ficava muito preocupada. Né? Porque eu chegava tarde, muito tarde, e tinha que sair muito cedo. Né? Às vezes eu dormia por lá, quando era alguma obra grande, a gente ficava por lá. E eu ouvi a necessidade, eu queria ter alguma coisa mais fixa para mim. E no meu entender, antes, a linha de móveis, ela é muito instável. Tá? Ela tem altos e baixos. E como eu já tinha me prejudicado 2, 3 vezes antes, como sócios, como outras empresas que eu tive, eu estava meio desanimado. Então, onde eu voltei a montar móveis. E eu voltei a estudar. E eu queria alguma coisa para mim. E aí eu voltei a estudar uma coisa que não tem nada a ver com móveis. Eu me formei em bombeiro. Bombeiro. Me formei em bombeiro civil. E que eu comecei a pesquisar e eu vi que era uma profissão que se trabalha 12 por 36. Então eu teria um tempo também para mexer com os meus móveis, que eu não queria parar. E eu me formei. Aí é onde eu comecei a trabalhar, arrumei uma vaga com um amigo no bombeiro voluntário, numa cidade vizinha aqui, e eu fiquei um tempo lá. E o meu parceiro de plantão, ele era chefe numa empresa em Piracicaba. E ele me convidou para trabalhar lá. Né? Aí eu fui para lá. Aí eu falei, então eu vou, mas tem que ser à noite, porque durante o dia eu mexo com móveis. Aí eu fui trabalhar à noite, eu trabalhava de segunda, quarta e sexta de bombeiro lá. E aí eu chegava em casa, tomava um banho e ia montar móveis. Aí saiu a possibilidade de um salão do amigo meu, que ele ia desocupar o salão, que ele ia para outro espaço melhor, a marcenaria dele. E ele me falou, você não quer pegar o salão? Eu falei, não, eu vou pegar. Pelo menos eu faço algum bico aí. Aí eu compro uma maquininha, faço um bico e tal. Não, nada grande. E descobriram que eu estava mexendo com móveis de novo. E começaram a vir atrás. Começaram a vir. E indicaram a gente para uma empresa, né? Aí fui lá, fiz o orçamento dessa empresa e tal. E é onde começou tudo ali. Começou a partir desse momento que a gente começou a pegar obras. Vocês já estavam juntos? Já. A gente já estava morando junto, né? E ela não trabalhava comigo. Ela trabalhava numa empresa aqui em Americana. Porque essa minha patroa, que tinha a boutique de revestimentos em Rio Claro, ela vendeu a loja para um dono de uma outra loja aqui em Americana. E aí ela virou para esse novo dono e falou assim, olha, a Ellen está disponível para ir para Americana, porque ela vai casar. E aí ela vai morar em Americana. Tipo, fazia meses que eu conheci o Márcio. Foi. E aí ele falou, não, Ellen, se você quer... E aí eu fiquei um pouco apavorada de não ter um emprego, né? Porque era uma época que o governo estava meio... Não sei... Estava meio lento, né? E aí eu falei assim, não vou ficar desempregada, eu vou aceitar e eu vou morar com ele. Então eu era CLT e ele trabalhava desse jeito, no bombeiro e trabalhando também, fazendo alguns bicos, alguns serviços de móveis. E aí às vezes ele pedia para eu fazer um projeto ou outro. Que aí onde eu engatinhei, porque até então eu sabia subir paredes, né? No projeto de arquitetura. Móveis em si, eu comecei a aprender mesmo com ele. Que legal. Foi. Aí a gente pegou e montamos. Aí eu comprei 2 máquinas. Foi uma serra esquadrejadeira, que quem trabalha com móveis sabe, e uma coladeira manual, né? E coloquei ali. E eu comecei a fazer serviço. Pegando aqui. Aí me ligaram. Falou, Márcio, te indicaram aqui numa empresa, nessa empresa e tal. Você não quer vir fazer um orçamento? Falei, faço. Saí do plantão, 7 horas da manhã, e fui direto para a empresa fazer orçamento. Do jeito que eu tava, eu fui. Cheguei lá, me apresentei e tal. Você é Márcio e tal, já me falaram de você. E eu já tinha feito 2 serviços nessa empresa, com outros marceneiros. Eu, sem ter a minha marcenaria, me indicaram para fazer um serviço lá. E eu tinha feito 2 obras lá dentro, com outras pessoas. Né? Aí viram minha obra lá e falaram assim, então você não quer fazer
fazer um orçamento pra gente? Eu falei, faço. Aí eu entrei no escritório, gente, 1.300 metros de escritório. Caramba. E eu olhei aquilo lá e falei, essa é a minha chance. Essa é a minha chance. Uma pergunta, você estava de bombeiro? Não, eu tava com a minha roupa normal. Então o pessoal ia achar que tava pegando fogo, né? Você chegando do nada, assim. Não, eu tava normal. Tá. Aí eu peguei e fiz o orçamento. Eu falei, mas o que vocês querem e tal? Ela falou assim, então, a gente vai mudar tudo aqui. Tudo. Eu falei, mas tudo o quê? Eu falei, tudo. Tudo. Vai trocar piso, vai trocar móveis, vai fazer tudo. E nesse escritório trabalha em torno de 150 engenheiros. Né? Falou, faz um orçamento pra gente que a gente quer ver como que vai ser. Falei, tá bom. Nossa, eu fui pra casa, falei, essa é a minha chance, né? Cheguei nela, falei assim, ó, o orçamento tá aqui, vamos levantar o orçamento e vamos ver o que faz. Aí ela refez o projeto, que era um projeto de uma outra arquiteta e tal. Ela refez novamente um projeto, melhorou, fez algumas melhorias, né? E mandei o orçamento. O orçamento fica X, dos móveis, né? Aí fui lá tal, aí me ligaram. Falou assim, ó, Márcio, tem como você vir aqui numa reunião? Falei, tem. Ele falou, então vem, acho que, não sei se foi na parte da tarde, eu não lembro até. Falei, tá bom, eu vou. Cheguei até atrasado. Olha só, primeira reunião atrasado. Cheguei, entrei numa sala, aquele monte de gente engravatado, cara. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, onde eu tô aqui? E eu lá, cheguei lá, aí a pessoa lá responsável me apresentou, falou, ó, gente, esse é o Márcio e tal, ele é da empresa que vai fazer os nossos móveis. Eu falei, bom, né? Tô sossegado agora, né? E o piso também. Aí eu falei, piso? Ele falou, é. Eu falei, então, tá bom. Eu falei, então, beleza. Só que o prazo é curto, você tem 60 dias para fazer. Eu falei, tá bom, eu faço. E já saí dali feliz e nervoso. E já liguei para ela, falei assim, ó, lascou. Eu fechei um contrato aqui e eu não sei como a gente vai fazer. E foi através desse assunto, dessa oportunidade que ele abraçou que surgiu a My House. Foi aí. Foi aí que surgiu. Que aí que a gente falou assim, não, agora é a hora da gente, não, vamos abrir a empresa. E My House, só é My House porque eu gostaria, porque quando eu estava em arquitetura, eu falava que eu ia ser HM Arquitetura, Ellen Mendes. Aí eu inverti, ficou Márcio e Ellen, né? MH. Só que eu não queria só um MH simples. Aí eu falei assim, gente, a gente vai pensar num móvel para casa de um cliente, né? Porque a gente pensa com carinho, é com amor que a gente faz, né? Os móveis para o cliente. Então, nada mais justo da minha casa para a casa do cliente. Foi. Com esse amor e carinho. Foi daí que surgiu o My House. Legal. Que une o My House, Minha Casa, os móveis, e Márcio e Ellen. Mas antes era só My House. Era MH Marcenaria e Arquitetura. My House, né? Isso. Aí depois que veio o prêmio. Depois que a gente montou a loja que veio o prêmio. Ô Márcio, e é verdade que no começo, né, como você ainda não tinha empresa, estava começando, você ofertava diversos tipos de trabalho que não era a especialidade sua e depois tinha que sair correndo atrás. Que nem colocar o piso nessa empresa. Foi isso que aconteceu. Aí voltando naquele assunto, quando aconteceu isso, cheguei nela e falei assim, ó, fechamos o serviço. Né? Eu falei, e agora? Como que a gente vai fazer isso? Sem verba, porque a empresa, como é uma empresa multinacional, eles pagam com 90 dias. Né? E a gente não tem capital para isso. Não tinha na época. E eu tinha que fabricar. Né? E eu não sabia instalar piso vinílico. Eu tinha que dar meu pulo. Né? Só que eu aprendi uma coisa, você não precisa saber, você tem que conhecer quem sabe. Né? E eu cheguei nela e falei assim, vamos dar um jeito. Aí eu comecei a ligar. Aí eu liguei, e nessa empresa tem muitas empresas que trabalham dentro dela. Nas empresas grandes tem muitas outras empresas. E da outra vez que eu fiz um serviço, eu passei por uma empresa lá dentro. A empresa emitiu as notas fiscais, as coisas dela, e eu fiz o serviço. Aí quando ela recebeu, ela me pagou. Aí eu liguei para ele. Falei pro rapaz, ela falou o seguinte, ó, eu fechei uma obra muito grande e eu não tenho dinheiro. O que você faz? Ele falou assim, qual que é o prazo, Márcio? Eu falei assim, eu tenho 60 dias. Eu falei assim, eu não quero dinheiro, você não precisa pagar nada. Você só compra o material para mim e emite a nota. Né? Ele falou, eu faço para você. Ele falou, desse jeito. Eu falei, nossa. Ele falou, só que o piso eu não consigo, que era um valor muito alto. Eu
Falei, tá bom, fomos atrás de outra empresa. Aí foi ela que foi atrás, né? Ela foi atrás. A gente foi atrás de outra empresa, a gente conversou. Ela falou assim, não, a gente faz para vocês também. Que era uma outra empresa que também ia fazer um serviço lá. Falei, a gente faz. A gente compra o material para vocês. Quando a gente receber, a gente paga a parte de vocês. E foi a gente que começamos. Entendi. Lá. Mas fora essa empresa, já teve outras situações parecidas que vocês pegaram um trabalho e depois teve que sair? Teve. Na verdade, falando, foi nessa empresa. Foi nessa empresa também. Que ele fez mais coisas desse tipo. Foi. Né? Porque ó, o prazo era muito curto, né? E eu não tinha mão de obra, era só eu. Como que eu ia fazer tudo aquilo? Né? Aí eu peguei e chamei duas pessoas. Chamei um marceneiro e um montador. Falei assim pros caras, falei assim, é o seguinte... Eu tenho uma obra, eu tenho 60 dias para entregar, não tem dia e não tem prazo, eu vou pagar X para cada um, vocês querem? Eles falaram, não, nós aceita. Gente, né, ficava das 7 à meia-noite, todo dia. 60 dias trabalhando. E conseguiu. Entregamos no prazo certinho. Aí gostaram do nosso serviço, entreguei tudo e tal. Só que antes disso, a empresa que eu tinha contratado para instalar o piso vinílico, começou a me dar novidade lá dentro. E eu sou muito chato com isso. As pessoas da empresa ficavam me ligando, da multinacional. Márcio, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Aí eu fui lá um dia, fiquei olhando eles trabalharem. Falei, vou lá. Cheguei lá, fiquei olhando, fiquei um meio-dia olhando eles trabalharem lá. Aí eu catei uma caixa, peguei 2 caixas de piso, coloquei dentro do meu carro e trouxe embora. Cheguei na marcenaria, chamei os 2 meninos que trabalhavam comigo, falei assim, gente, vocês querem aprender a instalar piso? Falou, você é doido? Eu falei, vem cá. O que eu tô pagando pros outros, eu pago pra vocês. Vocês fazem os móveis e os pisos, vocês aceitam? Aí comecei a olhar lá, ô louco, mas tem como? Eu falei, tem, vamos ver no YouTube. Foi desse jeito. Eu abri as caixas, mostrei e falei, não, nós topa. Aí fizemos o piso também. E aí começou. Isso tem outras coisas 1.300 metros. Eles instalaram todo o piso desse escritório e depois veio com os móveis. Caramba. Né? Que eram baias em L, só que o canto arredondado. Foi. Eu nem lembro mais a quantidade as mesas com canto mesas. Redondo. A gente fez uma máquina, nós fizemos uma máquina na marcenaria, adaptamos uma lixa nela. Um outro rapaz trabalhava com a gente, trabalha até hoje com a gente. Se olhava nele, só via o olho dele. De tanto pó que tinha, de arredondar os cantos das mesas, tudo certinho. Aí nessa empresa o Márcio foi pegando amizade, aí uma chegava assim nele, ô Márcio, você conhece alguém que coloca persianas? Aí a resposta do Márcio? Eu coloco. Falou, você coloca? Coloco. Falou, então orça pra mim. Aí eu ia lá, levantava, ia lá nas fábricas, fazia o levantamento de valores, passavam pra eles, a gente vai fechar. Aí fechava. Aí ele me deixava doida primeiro, né? Porque eu tinha que correr atrás. Tinha que me virar nos 30 para conseguir tudo que ele me pedia. Aí depois veio, Márcio, eu tô precisando de vidraceiro. Você conhece vidraceiro? A resposta do Márcio? Acabei de comprar uma vidraçaria. Foi desse jeito, acabei de comprar uma vidraçaria. Tá brincando? Falei, o que vocês querem que faz? Eu quero que faz isso, eu faço. Ia lá, eu olhava como fazia, estudava e lá ia fazer. Aí resolveram trocar as paredes de drywall que tinha lá, porque antes era? Antes era de madeira. Dentro dessa, é um barracão bem grande, cheio de escritórios lá dentro. Mas como é muito antigo, era de Eucatex. Né? Então tinha muitas salas de Eucatex. Aí resolveram desmanchar aquilo lá e fazer de drywall. Aí me chamaram, falou, Márcio, eu precisava também cotar esse drywall, você não sabe quem faz? Eu falei, eu faço. Você faz? Eu falei, faço. Falei, então orça pra mim. E agora? Aí eu fui atrás. Aí um cunhado meu, que já estava trabalhando na área de drywall fazia 1 ano que ele estava trabalhando, né? E não tinha pego nenhum serviço sozinho. Cheguei nele e falei assim, ô Danilo, é o seguinte, eu tô com a obra, é grande, e eu coloquei você, cara, você dá teu pulo. Falou, você tá louco? Eu falei, Bem assim. Vê quanto que fica, o material, faz o levantamento da mão de obra que eu vou passar o valor para a empresa. Se eles aceitarem, você faz. Fechei o serviço. E o prazo foi 60 dias, ele fez em 40 e ficou perfeito. O serviço dele ficou ótimo. Ficou ótimo, ficou perfeito. Aí foi indo. Depois fui fazendo forro. Aí perguntaram do forro, o Márcio respondeu. Eu faço.
Aí eu passei pro Danilo fazer, ele nunca tinha feito, ele fez, ficou perfeito também, e assim foi. E graças a esse serviço, nasceu a nossa marcenaria, fizemos o nosso casamento, compramos o nosso apartamento, né? Tudo veio a partir desse serviço. Que foi em 2020. Em 2020. E depois desse episódio, vocês montaram a marcenaria, Sim. começaram a ter demanda de que forma? Indicação? Fizeram propaganda? Como que o pessoal foi chegando? Indicação. O primeiro ano da marcenaria foi bem fraco no cliente físico, né? Como eu já estava fazendo bastante serviço com essa empresa, então a gente estava fazendo muito serviço com a empresa, então eu não estava me preocupando com o cliente físico, né? Então, porque vinha bem pouco, né? A partir do segundo, terceiro ano, que aí o cliente físico foi aumentando e é 90% de indicação. Entendi. Pra nós, E em que momento virou a chave para virar premium, atender uma outra camada de clientes? A partir do momento que eu perdi uma venda. Sério? Sério? Eu não aceitei. Eu fiquei louco. Eu falei, não é possível eu perder uma venda dessa. Uma venda feita. Eu falei, não tem como. Por quê? A minha marcenaria era num salão pequeno. Eu pagava um aluguel. E esse salão foi feito para ser um estacionamento no subsolo. Não era para ser nada. Então era tudo meio improvisado. Então era bem rústico, bem simples ali, né? Então a gente trabalhava ali. Aí eu fiz um escritório, coloquei ar-condicionado, ficou até arrumadinho para atender um cliente, mas não o cliente prêmio. Tá? Aí foi duas moças lá para fazer um apartamento com a gente, né? E a Ellen fez o projeto e negocia, e meu preço ficou legal, tal. Na hora de finalizar a venda, eu não conseguia fazer financiamento. Eu não tinha estrutura para fazer um financiamento para a pessoa. Porque as financeiras, eles não vão abrir um crédito para minha empresa financiar para o meu cliente se eu não tiver uma estrutura. Porque eles vão lá, eles vão fazer uma visita, eles fizeram tudo aquilo. Aí eu falei, não. Aí eu liguei para um amigo meu e falei, escuta, como que vocês trabalham com financeira? Ah, Márcio, tem que ter uma estrutura, tal. Falei, o que eu tenho que fazer? Falei, monta uma loja ou muda de salão e faz uma estrutura bem feita. Falei, tá bom. Falei para ela, vamos caçar a loja, vamos caçar um salão. Montar a loja. Isso aí foi ano passado, no começo do ano passado. No começo do ano passado. Ele voltou de férias, super mudado e doido para montar uma loja e mudar a chave mesmo. Aí... E depois que vocês fizeram essa mudança, conseguiram organizar a nova estrutura, as portas se abriram. Sim. Porque quando a gente montou a loja, o primeiro ano foi o ano passado, né? Que a gente inaugurou, a gente alugou, a gente pegou o ponto em maio e eu inaugurei em agosto a loja, né? Porque eu tinha que atender o meu cliente, ainda fabricar os móveis da loja, tinha que fazer tudo aquele projeto, né? E a gente inaugurou em agosto. Então, de agosto para dezembro foi muito bom. O meu problema estava sendo mão de obra. Por quê? Quando eu estava no meu salão, era eu e mais 2. Então a gente dava conta, o meu custo era baixo, né? A partir do momento que eu montei uma loja, mudou tudo. É onde a gente assustou. Porque eu não esperava ter tantos gastos e tanta dor de cabeça com mão de obra. Porque hoje o difícil no empreendedorismo é mão de obra. Hoje, para nós, a principal dificuldade nossa é essa, né? Mão de obra. Falta comprometimento das pessoas que vêm. Falta. Fica pouco tempo, sai. O maior problema que eu vejo, o principal é vício. Tá? É vício. Tanto de drogas, quanto vem viciado de outro serviço. Vício que eu falo é vícios errados, né? Então, e a gente eu sou muito correto nas coisas. Eu sou correto com prazo, né? E eu procuro sempre atender muito certo meus clientes. Se eu falo que eu vou entregar dia 10, no máximo dia 9 ou dia 10, se não der tempo eu entrego, mas eu tenho que entregar antes. Entendi. Entendeu? Porque a marcenaria, muitas vezes, ela é mal vista por conta de prazo. Porque a gente escuta falar que demora 6 meses para entregar uma obra que era para ter entregue antes. Clientes falam para a gente isso. E eu já acho absurdo, porque se a gente combinou, a gente tem um contrato,
Tudo muito bem feito lá. No meu contrato está especificando material, ferragem vai ser usada, o prazo de entrega, tudo bem especificado para o cliente, o projeto dele. Então, para não ter esse tipo de problema, né? Mas a maior dificuldade da gente é mão de obra. Entendi. E o diferencial hoje da sua marcenaria é o prazo, pelo que você está falando? É o prazo. Qualidade. E eu queria aproveitar então esse momento, Ellen, passa para o pessoal que está assistindo, faz aquela propaganda, né? Por que fechar com vocês? Por que não fechar com o seu concorrente? Quais são os diferenciais? Qual que é o seu Instagram? Fala um pouco sobre o seu negócio. Falo sim. Pessoal, o nosso diferencial, igual a gente estava comentando aqui, é o prazo. Nós temos um ótimo prazo de entrega e é tudo conversado. Nós temos também o projeto. Eu sou arquiteta, eu faço os projetos dos nossos clientes. Então, eu gosto muito de otimizar e dar função. Porque o móvel não pode ser somente bonito. Ele tem que ser funcional e tem que otimizar espaço, que é o que a gente mais precisa hoje em dia. Então, eu e os meus clientes, a gente entra num consenso e fazemos um projeto muito bacana, pensando em tudo isso. Então, venha para My House Premium, que vocês não vão se arrepender. E o nosso Instagram é myhousepremium.planejados. Aí, tá vendo, gente? Não perca mais tempo. Você que comprou um apartamento, tem uma pessoa que tá sentada aqui com a gente, só que ele tá cuidando ali na parte da produção, o Adriano. Ele não queria que comentasse com as pessoas, mas ele comprou um apartamento, tá? Só pra vocês saberem. Eu falei já no episódio passado, a Americana já tá sabendo. E a My House vai fazer os móveis planejados dele. Sim. De coisa assim, de muita qualidade. Depois, ó, você que é solteiro, ele é solteiro, tá? Quiser ir lá conhecer os móveis, tá bem, vai ficar bem legal. Bom, vamos seguir aqui então. Gente, ó, deixa eu fazer uma pergunta interessante agora. Vamos falar de... Vocês só estão contando historinha bonita aqui. Vamos contar uma história agora de perrengue. Qual foi o maior perrengue que vocês já passaram no negócio de vocês? Perrengue, assim, nossa, acho que a gente não... Teve um que o Márcio também não gostou, que é um cliente que ele já chegou com um projeto, era casa, todo fechado, eu quero desse jeito aqui. Ah, tá. É um apartamento. Era um apartamento. Eu quero exatamente desse jeito, que tinha contratado arquiteto e falava, arquiteta, minha arquiteta. E aí ele falou, minha esposa é arquiteta, não quer que ela dê uma revisão, né? Porque ela trabalha com os móveis, que é aquilo que eu falei, não adianta ser bonito, tem que ser funcional. Foi. E aí ele não quis, todo o topetudo que não queria, né, tal. Aí resolveu, acho que, fechar com a gente a sala. E aí ele foi com a esposa lá nessa marcenaria que a gente estava comentando, que é a primeira marcenaria nossa, junto, que era um subsolo, tal. A gente pintou, colocou faixa, deixou o mais bonito possível. Mas a esposa não quis descer do carro. Não quis descer porque ela disse que ela não ia descer naquele ambiente. Foi. Aquilo lá acabou com o Márcio. A gente ficou assim, super chateado. Eu considero aquilo como um perrengue porque, na verdade, magoou. Sim. Né? Magoou. Foi. A gente sabe que a gente não estava num espaço lindo, maravilhoso. Mas também não era motivo de falar desse jeito. Nós fizemos o serviço exatamente como estava escrito pela arquiteta, pelo projeto. Só que ele e o outro marceneiro sabiam que não ia dar bom. E não deu bom. Não deu bom. O cliente queria, acho que... Na verdade, não cabia TV no painel. Nossa. Foi. Esse cliente, na Pequeno verdade, detalhe. ele me procurou para tirar um armário de um quarto, um guarda-roupa, e passar para outro, que me indicaram para fazer esse tipo de serviço. Eu ainda falei para ele, meu amigo, eu não tenho tempo para fazer esse tipo de serviço mais. Eu fabrico e instalo os meus móveis. Não, mas me ajuda porque eu preciso terminar esse serviço. Falei, não, eu vou dar uma olhada aí. Fui lá, fiz o orçamento, falei assim, ó, eu faço, mas fica tanto, fica X, né? Não cobrei caro, mas cobrei o justo. Por quê? Ô, louco, mas tudo isso, falei, cara, eu vou ter que arrancar teus móveis do lugar, levar para marcenaria, reduzir metragem, trazer para o outro ambiente, fazer toda a instalação. Ah, mas o outro marceneiro cobrou tanto. Falei, mas cadê ele? Ele tá aqui? Ah, não tá. Falei, então, por isso, porque ele viu que ele cobrou barato. Ele não vai fazer teu serviço.
Aí fizemos o serviço dele, fiz rapidinho, fiz 2, 3 dias, já fiz o serviço. E ficou bom. Aí ele viu que ficou bom, falou, rapaz, eu vou te dar um projeto do meu apartamento, você não cota pra mim? Eu falei, coto. Cotei o apartamento, era com o apartamento inteiro pra cotar. No final, passei todos os valores, fechou somente o painel da sala. Falei, tá bom. E quando ele foi lá com a esposa lá, mesmo sabendo da qualidade do serviço, ela não quis descer do carro dela. Ela não quis, desceu contrariada. Mas ela desceu, a gente atendeu ela, tava eu e outra moça que trabalhava com a gente na época. Ela não chegou a descer. Ela desceu do carro só. Mas ela não entrou lá no dentro. escritório. Ela ficou lá na frente. Atendi ele e tal. Aí eu falei pra ele, falei assim, você não quer que eu dê uma revisada? A gente olha, a Ellen é arquiteta. Não, é do jeito que a minha arquiteta pediu. Eu falei, tá bom. Fui lá instalar o painel. Falou, mas é isso? Eu falei, é do jeito que a tua arquiteta pediu. Ô, louco, falei, cara, você não quis nem me escutar pra saber se dava certo ou não dava. Mas pode ficar tranquilo que eu vou arrumar isso pra você, eu vou complementar esse painel pra você e não vou te cobrar, tá? Onde você faz? Eu falei, faço. Eu faço aí pra você. Fui, acertei pra ele, ficou bom o serviço. Aí faz 2 meses atrás, eu nem te comentei, ele me mandou mensagem pra mim arrumar uma gaveta pra ele. Falei, meu amigo, para você falar comigo, cara, hoje você vai ter que marcar um horário para mim ir na tua casa, fazer um orçamento, porque não dá mais. Eu não consigo mais te atender. Né? E ele nem me respondeu. Ele nem respondeu. Perrengue, assim, falar, nossa, uma coisa muito... Se aconteceu, a gente não lembra, né? Porque vai largando para trás. Não, mas só isso aí já é... porque, né, ficou desconfortável e tal... E hoje em dia, né, no dia a dia, assim, vocês dividem funções lá, certo? Sim. O que cada um faz no dia a dia? Ele trabalha e eu gasto. Brincadeira. Na verdade, a Ellen, ela é a nossa arquiteta na loja, ela que fica na loja, né? E ela que toma conta dos projetos, ela que faz a primeira apresentação com o meu cliente, ela que paga as contas. Tá? Tudo é ela que cuida da parte administrativa. Tudo é ela que faz, né? Só que ela não paga uma conta de energia se ela não me mandar uma mensagem. Na data, se vai pagar aquele dia, se vai... É sempre assim. Tudo é bem conversado. É tudo muito alinhado. E eu fico na parte da produção com os meninos, né? Na entrega, na finalização da obra, eu que estou junto, né? Eu ajudo na montagem também, eu que tô à frente com os meninos. E quando é para negociar com o cliente, fechar uma venda, eu vou na loja. Aí eu vou lá na loja. Quem passa o orçamento... Sou eu que passo. Você. Isso. Eu faço todo o projeto, todo o atendimento, eu vou na casa, ou eu converso antes para eu montar o projeto. E aí, o orçamento em si é o Márcio que faz. Né? Questão de preço, essas coisas. E quando eu convido o meu cliente para vir até a loja, porque eu vou apresentar o projeto, conversar, se precisar mudar algo, a gente muda ali na hora. E aí eu trago o Márcio porque eu sinto que o cliente fica mais confortável ver os dois. Entendi. Entendeu? E aí o custo vocês calculam... Quem calcula é o Márcio. É o Márcio. Ah, entendi. É ele que calcula. Calcula o custo, põe a margem e fala, dá pra chegar assim. Aí o cliente chora. Nossa, mas 30 mil, 50 mil reais. Aí você tenta ver se dá pra dar um desconto, ajudar. Sim, a gente tenta sempre vocês ajudar. fazem o papel que muitos casais fazem do policial bom, policial mal. Tipo assim, o cliente... eu prefiro falar com o Márcio é mais bonzinho, ele vai me dar um desconto. Ou então não, a Ellen é mais bonzinha, o Márcio é mais secão. Existe esse tipo de situação? Não? Tá vendo, gente? É o primeiro casal que vem aqui que não tem o policial bom e o mal. Os dois são bons, então. Aí, na verdade, às vezes um tem que frear o outro. Porque às vezes quer dar desconto demais. Aí eu falo, não, mas e aí? Ou eu falo, e se a gente... Aí se vem, tipo, senhorinha, gente, me pega. Aí vem... Pessoal, manda a sua avó ir lá, que ela vai conseguir desconto. Aí eu falo assim, filha, eu tenho que ver. Aí a gente não pode dar um descontinho mais. Então, é os dois, bonzinho. Mas o melhor de tudo é você ver a realização do sonho da pessoa. Exatamente. É lógico, né? O dinheiro é importante. Mas é gratificante. Só que, não é? Eu fico imaginando a cara das pessoas quando ela vê sair do papel, né? Porque você vê no papel é uma coisa, no computador.
Agora ela abre a porta, ela vê o móvel montado, assim. Já deve ter tido pessoas que a lágrima correu, hein? Que falou, nossa, eu não acredito. Sim, porque é sonhos. Uhum. A gente fala, a gente trabalha com sonhos. A gente trabalha com sonhos e a gente sabe quanto custa. Então, nossos valores são bem justos, né? A gente trabalha com valores justos. Porque a gente sabe quanto custa e é sonho. Quem que não tem o sonho de ter uma cozinha planejada, ter o seu quarto planejado, né? É toda essa questão. Então, a gente faz com muito amor por conta disso, que é um sonho. Legal. E fora vocês dois, tem mais os meninos que você fala. Os meninos. Quantas pessoas trabalham lá hoje? Ó, hoje nós estamos em 5. 5. 5 pessoas. Sou eu, a Ellen, né? Na parte administrativa. Uhum. Eu tenho um marceneiro que ele toma conta da produção. Certo. Eu tenho um gerente meu que ele toma conta de medições, me ajuda nas montagens, ele vai na obra final, ele que faz a engrenagem andar ali dentro da marcenaria hoje. Meu filho trabalha com a gente. Que legal. Eu tenho um filho de 20 anos, né, que ele trabalha com a gente também, já faz 3 anos que ele está comigo. Ele trabalha, ele fica lá dentro da marcenaria, ele só vai embora a hora que eu vou, né? Isso quando ele não está estudando, porque hoje ele estuda. Ele não quer seguir, tá? A marcenaria. Ele não quer. Ele quer ser veterinário. Entendi. Igual minhas filhas. Ele tá fazendo veterinário. Uhum. E tem um outro montador, né? Então a gente tem uma equipe bacana. Sim. Né? O que eu não quero na marcenaria, é igual eu falo para eles, às vezes a gente não sabe o futuro. Mas quanto menos pessoas trabalharem com a gente com qualidade, melhor. Tá? E nisso a gente procura investir em maquinário. Sim. Né? Em maquinário. Quanto mais maquinário eu puder colocar na marcenaria, máquina automática, para facilitar o trabalho deles e para melhorar a qualidade, a gente faz. Porque eles vão trabalhar menos, né? Não vai chegar à exaustão, igual quando eu comecei lá atrás, que era tudo, não tem risco de machucar, que a gente fica muito preocupado com esse tipo de coisa. Então, quanto mais a gente investir nessa área, melhor tanto para a gente como para o cliente também, para os funcionários. Aí entra a função dele de bombeiro, né? Gerenciar toda essa área. Legal. E já teve alguma divergência entre o planejamento e a execução? Olha, tem. Porque ele fala para eu dar uma segurada na hora que eu vou na hora que eu vou projetar, porque eu tenho uma imaginação muito fértil. Então, se o cliente fala assim, eu quero isso, quero aquilo. Você comentou do Adriano, a gente tem um quarto para fazer lá para ele, mais para frente, que eu tô empolgada, eu não vejo a hora de começar, porque assim, é meio lúdico, né? Então, a minha imaginação é muito fértil. E se deixar por mim, vai ficar assim, exorbitante. E o Márcio já fala, dá uma controlada. Essa é a nossa divergência, sabe? De projeto e execução. Entendi. E como é lidar com clientes exigentes nesse segmento de móveis sob medida? Ó, um conselho que eu dou para quem está trabalhando na área, tá? Procura fazer um contrato muito bem feito, especifica a madeira que vai ser usado, a espessura, a ferragem que vai ser usado, procura colocar uma ferragem de boa qualidade. Por quê? E no acabamento. E projeto. Porque já aconteceu muitas vezes das pessoas me procurarem para tentar arrumar serviço. E aí, Márcio, você não faz para mim porque fulano eu paguei e ele não entregou. Você tem contrato? Não. Você tem projeto? Não. Como que fecha um serviço sem projeto, sem contrato? Não dá. Então, se você especificar tudo isso certinho e focar no acabamento final, você não tem problema. Você não tem problema. Entendeu? Porque o cliente que ele é exigente, se ele achar um pelinho aqui, ele vai sair caçando. Ele vai sair caçando. Né? Então, se você evitar isso daí, não tem problema. Entendi. E trabalhar com qualidade, né? E vocês, né? Quando vocês atendem assim em casal, que você falou que os dois juntos gera mais segurança, Sim. né? Isso. Ajuda na hora de entender a necessidade dos casais quando procura vocês? O casal vai casar. E aí eles querem compartilhar o sonho, o que eles querem. Vocês estando juntos, sendo um casal também. Isso ajuda até na hora de entender melhor o projeto dele, na hora de fazer a venda, do que estar sozinho falando com o casal, por exemplo? Ajuda. Ajuda bastante porque a gente vê pontos de vista diferentes.
Ellen, geralmente eu tento ver o ponto de vista dos dois. Eu vou pôr o que ela quer, mas no pensamento dele. Eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de juntar. Esse tempo atrás, a gente fechou uma cozinha com um casal, e ela queria madeira, e ele é palmeirense, ele queria verde. E ela Manda um abraço pra ele, como que é o nome dele? Deixa eu ver o nome dele, eu não vou lembrar. Eu lembro o nome dela, a Gabi. A Gabi, porque eu converso mais com a Gabi. E aí ela queria uma coisa assim, mais romântica, né? Vamos falar assim, mais puxado pro romântico. E ele queria do jeito que ficasse bom, mas que tivesse o verde. Sem brincadeira, eu fiz uns 5 modelos para eles até colocar o que ela queria e o verde que ele queria. Então eles ficaram super felizes. Então para mim isso daí tá assim ótimo, de bom tamanho, a felicidade dos dois. E quando tá nós dois, às vezes ele vê um ponto que eu não tô vendo, que ele fala, mas ele queria isso. Ou eu vejo e ele não tá vendo. Bastante. Então a gente alinha tudo isso, é muito importante. Isso faz total diferença. Faz. E nós falamos isso já, mas só para reforçar mais um pouco, o diferencial da My House no mercado, então. Fora o prazo de entrega, qualidade, tem esse diferencial de atender em casal também, né? Isso, a gente atende em casal, a gente vai até o cliente. Nós temos clientes em São Paulo, temos clientes em Jundiaí. Nossa, atende bem longe. Bem longe, Rio Paraná. Claro, Paraná. A gente atende... E quando vai, principalmente quando é longe, assim, né, outra cidade, vai nós dois. Pra gente já ter essa conversa gostosa, pra gente já entender o projeto, porque aí já casa o meu lado, que é projeto, e o lado dele de marcenaria. Porque às vezes eu tô pensando num projeto super legal, mas eu tô na dúvida se vai funcionar ou não. E aí ele fala, vai funcionar. Não vai funcionar. Por conta disso, a gente tem que mudar um pouquinho. Então, é muito legal isso. Legal, entendi. Então, vamos aproveitar esse momento agora para falar um pouco da Spaces Redução Tributária, que está aqui com a gente, o nosso patrocinador. Então, você que é empresário, está aí assistindo esse episódio, que está bem legal. Se você tem débito com a Procuradoria da Fazenda Nacional, e tá parcelado e todo mês paga aquele DARF gigante que nem você sabe o tanto de multa e juros tem lá dentro. Entre em contato com o pessoal através desse QR Code que tá aqui na sua tela ou através do Spaces, com 2 S no final, .com.br. O pessoal vai fazer uma análise no seu CNPJ e vai te mandar algumas simulações com redução nas parcelas que você já paga todo mês. É muito bacana. A Space tem ajudado vários empresários no Brasil. Já foram mais de 1.600 empresas ajudadas. Então não perca mais tempo. Chame ainda hoje um dos nossos consultores. Conta pra gente qual foi o projeto mais inusitado assim, que vocês já fizeram. Foi uma casa na chácara lá, né? Foi uma cama. Só que na parte de cima reformulando, é uma beliche. E essa beliche, ela tem formato de castelo, com escada e escorregador. Olha que legal. A cama fica na parte de cima e na parte de baixo tem uma cozinha. Foi para uma mocinha de 7 anos. Ela viu uma foto na internet e a foto que ela me mandou, parecia muito aquelas fotos de casa parecendo cabaninha. Ellen, a minha filha quer isso daqui, tá? Eu falei, tá bom, deixa comigo. Tô tipo Márcia, assim. Sei, faço. Falei, não, deixa comigo. Eu montei, a menina amou o projeto, falou que era aquilo mesmo que ela queria e a gente executou. Tem uma janelinha no meio da cama. Não tem foto no Instagram? Tem. No Instagram. De vocês? Tem que pôr lá, hein? Foto. pro Tem pessoal ver. O teste, fizemos teste nela. O Márcio escorregou. Os meninos gravou escorregando a cama. Olha. Não, a cama ficou linda. A rosinha com branco e rosa mais escuro. Ficou perfeita. Bonito. E nessa mesma casa, nós fizemos uma cama também, estilo japonesa. Entendi. Ela tá meio que flutuando, ela é enorme. Aí ela parece que tá flutuando assim, mas aí a pessoa sobe nela pra depois subir na cama. Ficou bonito. Ficou lindo Ficou também. Legal. Tá vendo, gente? Eles fazem até, assim, situações pessoais diferentes. Então, se você tem uma ideia e leva pra Ellen, que ela Deixa topa comigo. tudo lá. O Márcio tenta dar uma seguradinha, mas
Vai que Vem vai. comigo, que a gente dá certo. E você já teve aquele tipo de cliente que parecia tranquilo, mas depois virou uma novela, o negócio? Não precisa falar nome, tá, gente? Mas já teve esse tipo de... Foi. Não, eu tive, falando que eu não tive problemas, eu tive não por conta do cliente, tá? Foi por conta do que a gente já tinha conversado, pela mão de obra, tá? Eu contratei mão de obra, né? E a mão de obra que estragou o meu serviço, um serviço muito bem feito, e ele estragou. Aí foi que eu tive que demitir, porque não foi um serviço só que aconteceu. E aí eu peguei, liguei pro meu cliente, falei assim, ó, foi uns 2, 3. Foi. Eu liguei pros meus clientes, falei assim, ó, é o seguinte, eu tô demitindo a pessoa e eu vou arrumar, tá? Só me dá um tempo. Não, tá bom, Márcio, pode ficar tranquilo, a gente sabe que você vai resolver. E foi o que eu fiz. Eu fui lá, resolvi todas as pendências, tudo certinho. Porque a gente não aceita. Isso também é nosso, é da My House. A gente não aceita deixar um serviço mais ou menos. Não, tem que... O cliente tem que estar 100% satisfeito. Tá certo. Tá. E qual foi o investimento assim mais certeiro que vocês já fizeram? Investiu e deu retorno? Que investiu e deu retorno? A loja tá dando bastante retorno, que a gente montou uma loja, né? Porque na loja, o que acontece? A maioria das marcenarias, eles não têm uma loja, não tem um escritório. A maioria, no grande, não tem quase nem escritório, que é o que acontecia com a gente, né? E o cliente vai para fazer um orçamento, ele não sabe o que está comprando. Ele vê aquele monte de madeira de chapa e às vezes vem um guarda-roupa, uma cozinha montada dentro da marcenaria que vai para entregar e é o que ele vê, né? Aí eu falei para ela, assim, vamos montar uma loja, a gente coloca várias situações lá dentro que a pessoa vai visualizar tudo que vai ser feito na casa dela, né? Então foi onde a gente montou lá. Então lá na nossa loja tem tipos de ferragem, tipos de madeira, tem tudo um projeto. Tem um projeto tanto mais simples quanto mais elaborado. O nosso showroom, ele é composto por uma casa completa. Tem cozinha, sala, 2 quartos, 2 banheiros e 2 escritórios. Nossa. No único bem espaço, completo. bem É completo. tangível, a pessoa vê, né? Vê, consegue imaginar, consegue... Não, é isso que eu quero. Porque às vezes eles não conseguem falar o que querem. Porque é muito difícil, gente. Vocês que trabalham com marcenaria, escutem o cliente. Porque às vezes eles vão falar assim, ai, mas eu queria aquilo lá. Aí você vai entender uma coisa e é outra. Então a gente tem que escutar bastante os clientes para entender o que eles querem. E com a loja ou showroom é muito prático. Às vezes eu não tô entendendo. Vem aqui, é isso aqui que você quer? Era isso daí mesmo que eu tava falando. Então é bem gostoso. Legal, então foi um investimento certeiro. Depois disso, foi um divisor de águas. Na verdade, verdadeiro, o investimento certeiro é o Márcio, né? Que topa tudo. Sabe fazer PC, sabe GC. A ela é medrosa. Eu sou medrosa. Ela é medrosa. Não parece. E eu não tenho medo de encarar, só que eu vou com o pé no chão. Né? E eu sei até onde alcança. E na marcenaria, se você não tiver uma estrutura, uma base, você não vai. É difícil. Difícil. Eu morro de medo. Já teve projeto que vocês entregaram e depois se emocionaram com o resultado? Já. Bastante. Apartamento de casal novo que você entrega. A cliente, a Bruna, do Márcio, que a gente entregou recentemente um guarda-roupa. Ela me mandou um áudio. Ellen, que lindo. Nossa, eu não imaginava que era tudo aquilo. Obrigada, ficou perfeito. Gostoso, né? Gostoso. Igual eu falo de senhorinhas, gente, que me pega. Teve uma senhorinha perto lá da marcenaria antiga. Ela falou assim, eu nunca tive um desse, fia. Me arrepia, só de falar. Então foi tão gostoso entregar aquele móvel pra ela, sabe? Então, legal. E qual de vocês dois é mais perfeccionista? Sou eu. Sou eu. Eu falo assim, o projeto é esse. Mas precisa. Às vezes não é nada. Só mudar assim, isso aqui é a porta, Ellen, 10 centímetros. Eu falei, não, eu fechei com um cliente desse jeito. Tem que dar um jeito, se vira. Eu falo, se vira, porque tem que sair do jeito que eu fechei com o cliente. Aí eles dão um jeito
Eu gosto do... Porque se eu combinei, o cliente está esperando cumprir. aquilo. A gente cumpre muito o que está ali. Tanto é que no nosso contrato tem o projeto. Tá certo. E agora uma pergunta bem interessante. Se a My House fosse um personagem de filme ou de série, ou desenho animado, tanto faz, qual que ela seria? Eu acho que seria o filme Procurando Nemo. Procurando Nemo? Porque tem o Nemo, que foi atrás do objetivo dele, de conhecer os corais lá, e foi indo, e ele viu que estava dando errado e quis voltar para casa dele e fez de tudo para voltar. Tem o pai dele, que não largou o filho, foi atrás do filho do jeito que dava, mesmo ele sentindo que ele deveria desistir, que ele deveria voltar para trás, que ele poderia achar que o filho dele não estava vivo. E tem a Dory, né? Que é aquele pensamento dela, continue a nadar. Não para, a gente tem que continuar, vai continuando, dá medo, gente. Eu tenho medo, mas aí pensa na Dory, continue a nadar. É Tá isso. vendo? Só a gente. Então esse seria o personagem dela. E olha só, mais uma coisa. Se você pudesse, você também, voltar no tempo e dar um conselho lá pro primeiro dia de empresa pra você, alguma coisa que fala, poxa, se eu soubesse disso, qual seria esse conselho? Olha, é um conselho que cliente, por mais que a gente tenha afinidade, é cliente. A gente tem que saber os nossos limites, né? São limites que a gente tem que impor para nós. Não se abrir para tudo, né? E também ia falar que continue, que a gente está fazendo um bom trabalho. Não desista, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Se a gente fosse desistir desde o primeiro momento que deu alguma coisa errada, né? Hoje a gente não estaria aqui. Né? Então Exato. não desista e vai devagar. Não precisa pressa. O grande defeito do empresário que está começando, ele acha que ele tem que chegar no topo logo. E não é assim. Tem que ser devagar. É um processo muito longo, né? E lento. E para você ter uma estrutura lá na frente, você tem que suar muito. Suar muito. Legal, gente. E vocês estão gostando desse papo? O papo tá bem legal, né? E agora vai ficar mais interessante ainda, porque chegou o momento do nosso quadro Você Sabia? O momento em que os nossos convidados trazem alguns dados estatísticos sobre a área que eles trabalham e compartilham aqui com a gente. Então é conhecimento puro. Pode pesquisar no Google, quero ver se você encontra lá essas estatísticas. Eles tiram de lugares assim que a gente nem imagina. Vamos ouvir o que eles trouxeram hoje aqui pra gente. Você sabia? O setor moveleiro movimenta mais de 80 bilhões por ano. Olha como a marcenaria movimenta a economia do Brasil. Nossa, gente, 80 bilhões é dinheiro, hein? Já parou para pensar no Brasil quantas marcenarias não existem? Então você que é marceneiro e está aí assistindo, ó, vai anotando esses dados aí. O papo aqui tá bem legal. Pode seguir, Ellen. Marcenarias com parcerias entre arquitetos e marceneiros têm 40% mais chances de fidelizar clientes. Isso é através da parceria que a gente cria entre projeto e execução, onde a gente dá funcionalidade para o móvel. Nossa, que legal, 40% mais de chance. Então, você que está assistindo e tem uma marcenaria, vale a pena pensar sobre isso, não é verdade? Exato. 74% dos projetos de interiores incluem móveis planejados como prioridade. Isso reflete nas compras de imóveis como apartamentos ou casas em condomínios que são menores. Por quê? O espaço, ele pede móveis planejados, porque a gente precisa otimizá-los, né? E é onde os móveis planejados entram. Legal. Isso acontece também porque hoje em dia os apartamentos são pequenos demais, né? Exatamente. Eu tenho a impressão que antigamente os apartamentos eram um pouco maiores. Hoje parece que cada vez vai encolhendo, parece uma caixinha, né? E tem que fazer os móveis para poder caber, né? As pessoas, as coisas lá. Exatamente. Tem que ter... Então tem que ser tudo muito bem pensado. Legal.
Mais de 60% dos casais que empreendem juntos dividem funções estratégicas. Sim, gente, e é muito importante isso. Não adianta você querer abraçar o mundo dentro da sua empresa porque não consegue. Cada um precisa da sua função para que realmente esse empreendimento entre casais vire casamento. Legal, muito bom. Aí, pessoal, tá anotando? Vocês viram que interessante quantos dados legais a gente teve aqui hoje? E agora, seguindo aqui com eles, eu queria saber o seguinte: vocês se lembram da primeira venda que vocês fizeram em casal? Eu sei que aquela venda que vocês comentaram foi a venda que vocês ainda não tinham a marcenaria, foi lá que nasceu, mas depois que montou o negócio, tal. Teve alguma venda assim que marcou no começo? Puxa, outra interessante, vamos dizer, a primeira, falou, nossa, fechamos mais um, fazer nota fiscal e tudo mais. Vocês se lembram? Eu acho que foi a da chácara lá. É interessante que a gente fez a casinha com o escorregador e a cama japonesa. Foi um empreendimento muito bacana, que a gente foi logo em seguida. É porque já foi uma venda um pouco mais estruturada, no sentido assim, você já tinha um negócio. A primeira vocês não tinham. Então já foi uma venda mais estruturada, com projeto, enfim. Exato, e assim, o projeto foi exclusivo meu, né? Ela tinha um arquiteto de interiores, mas a parte dos móveis planejados fui eu que fiz. Então, foi tudo um processo gostoso, sabe? Era uma casa grande, né? Uma casa muito grande. Cores diferentes, que assim, não é um padrão. Hoje em dia já é, né? Que o azul, por exemplo. Ela usou um azul e ela usou um amadeirado escuro, que não era usual, né? E ficou perfeita a casa dela. Então, legal. Foi esse. E hoje vocês fazem algum tipo de função, alguma situação que vocês lá atrás não se imaginavam fazendo? Eu não imaginava vender, né? Eu nunca me imaginei sendo um vendedor, né? E hoje eu acho que eu vendo bem, né? Você é um bom vendedor. Eu acho que eu vendo. Então essa parte comercial você não imaginava que você fosse ter que fazer um dia. E hoje você desenvolveu bem. Desenvolvi bem e hoje eu praticamente não estudei para isso, né? A gente, né? E nem eu e nem ela. A gente não estudou para vendas, nada. A gente é natural, né? O cliente vai lá, a gente é do jeito que você tá vendo a gente aqui. A gente atende o cliente, né? Uma conversa, mostra a realidade, procura ser o mais transparente possível onde dá certo. Busca a realidade do cliente. Né? E gera aquela conexão que no final dá certo para todo mundo. Dá certo. E é um dos nossos pontos, porque eu também nunca me imaginei vendendo. Já trabalhei em empresas, trabalhava numa boutique de revestimentos, trabalhei em outra que sempre me convidaram para venda e eu não quero, sou travada, não vou. E hoje em dia é o cliente fala, adoro vir aqui porque a gente conversa e é gostoso, não é aquela coisa maçante de vendedor. Entendi. Acaba até virando amigo de alguns, a maioria. Né? Fica legal. A maioria. Eu tenho amigos meus que começou com fabricação de móveis. Legal. E assim, o que vocês mais gostam de fazer na rotina da empresa e o que menos gosta de fazer? Todo mundo tem uma coisinha e fala, isso aqui eu adoro. Isso aqui eu faço, mas... O que eu mais gosto, eu gosto de fabricar. Eu gosto, apesar que hoje eu não tô tendo muito tempo mais... Mas eu gosto de estar na marcenaria executando. Entendi. Eu gosto de estar junto. Tanto é que se quiser me achar, é ir na marcenaria. Né? Eu tô lá com os meninos, eu tô junto, né? E agora não sei o que isso... E o que eu mais gosto é quando o cliente fala assim, eu queria fazer tal coisa. E eu começo a montar o projeto. É a parte que eu mais gosto. E tem alguma parte assim que é mais chatinha, que vocês fazem... Mas, se eu não pudesse fazer, seria um pouco melhor, mas faz. Pagar a conta, né? Pagar a conta. Pagar a conta é doído. Mas se tá pagando, porque tá entrando, né? Tá tudo ótimo. Gente, então eles gostam de fazer tudo na empresa deles, isso é bom. Não tem assim... Você não tem uma necessidade de não gostar de alguma coisa do que faz, porque as funções já foram divididas até para isso, né? Isso, nenhum ficar sobrecarregado. Legal, muito bom. Então, ainda falando, gente, do que mais gosta e o que menos gosta, eu tenho certeza que você que está assistindo,
uma das coisas que você menos gosta é de pagar imposto, tá certo? E o pior ainda, pagar parcelamento de imposto, porque você tem que pagar o do mês, dia 20, não é? E dia 30 você paga a guia do parcelamento. Então assim, ó, procure a Spaces, porque o que a gente mais gosta de fazer é ajudar você a economizar. A gente tem ajudado várias empresas no Brasil. Quer fazer um teste? Vai na sua caixa de e-mail, digita lá a palavrinha na pesquisa, Spaces, com 2 S no final. Veja se você já não recebeu um e-mail do pessoal. Se você recebeu, é porque você tem um parcelamento de imposto e tem muita multa e juros nele. Então, leia esse QR Code que está aqui na sua tela ou chame o pessoal através do site spaces com 2 S no final.com.br e solicite uma análise gratuita. O pessoal não cobra, eles vão dar para você uma análise completa para poder reduzir aí a sua carga tributária nesse imposto que você paga do seu parcelamento. Aposto que nem você sabia o tanto que você paga, tá pagando dobrado, hein? Então chame o pessoal, não perca mais tempo não. E agora chegou aquele momento bem legal, que eu tenho certeza que você até correu o vídeo pra frente pra chegar aqui, né? Tá vendo? Volta e assiste porque tá legal o bate-papo, tá? Mas agora chegou aquele momento, o Na Roda com o Dono, o nosso quadro onde vai revelar agora algumas verdades aqui. Eles vão girar a nossa roda e o tema que cair, eles vão ter que se virar nos 30 aqui, igual era no Faustão, lembra? E responder para a gente debater o tema que cair. Certo, Márcio? Certo, Ellen? Certo. Estão preparados para rodar a roda? Sim. Então, ó, vou passar aqui para o Márcio. Uhum. Márcio, roda essa roda pra gente aí que você já sabe como é. Primeiro tema na tela agora, hein? O dia em que vocês quase desistiram. Vários. Já teve? Vários dias. Vários. Vários. Começo de ano foi um deles. Começo de qual Desse ano, 2025. Desse ano. Nossa, agora? Agora. Mas montaram a loja em agosto e janeiro é. já queria jogar a toalha. Por conta de mão Janeiro de não, obra. né, Márcio? Mão de obra é Por conta difícil. de mão de obra. Porque a mão de obra, se ela não for muito bem qualificada e o colaborador não tiver muito empenhado, é difícil, né? Por isso que eu falo, para quem tiver marcenaria, quem tiver na área, hoje montagem, quem é montador de móveis hoje é uma profissão que é rara, tá? E o cara que é montador profissional, ele ganha muito bem. Tem muitas pessoas que têm formação que não ganham com montador, ganha hoje, né? Então, se o cara é preparado e qualificado, agora se ele não é onde ele queima a marcenaria, onde ele prejudica, né? E a gente quase, eu ainda falei para ela, eu quase desisti, não da marcenaria, tá? Eu ia continuar na marcenaria, mas eu e ela, por conta da mão de obra. Muito bom. Então agora vamos pro nosso segundo tema. Roda essa roda pra gente que a gente tá curioso aqui. Vamos lá. O que vai cair aqui, hein? Quando o cliente quer fazer tudo do jeito dele e dá errado. Acontece. Eles já até contaram um caso aqui, né? Que era do jeito dele. Acontece. Quando o cliente procura a gente, né, para fazer um projeto e tal, a maioria não todos, né, eles querem expor o jeito que eles querem fazer o serviço, né? Eu quero assim, primeira coisa que a gente faz, como vocês querem? O que vocês visualizam no serviço de vocês? Eu quero isso, aquilo, né? O que eu falo? Primeira coisa, se dá certo, eu vou falar. Se não dá certo, não vai ficar bom, eu falo do mesmo jeito, né? Falo, gente, não fica bom. Vocês querem que faça? Eu faço, mas já vou avisar, não é funcional, não fica bom, né? Então, por quê? O cliente, quando ele procura, ele tem que estar aberto também, porque nós, como somos profissionais na área, a gente está lá para ajudar o cliente, né? Sabe o que funciona e o que não funciona, né? Mas quando não dá, não vai dar certo, gente. É difícil, fica... E assim, graças a Deus a gente tem uns clientes muito bons que eles entendem. Porque também nós mostramos na prática o que vai funcionar, o que não vai. Né? Entendi. Aí que vem o showroom nessa... Então vocês acabam dando até um upgrade no sonho dele. Quero fazer assim, mas se fizer assim fica melhor por causa disso. Legal. Exatamente. Show. É isso mesmo. Então vamos pro nosso terceiro tema. Todo mundo aqui esperando curioso. Vamos ver o que vai dar agora.
Obra com prazo insano, a entrega milagrosa. Temos também. Mas é difícil. A pessoa quer, mas ela fala, ó, tem como fazer em 20 dias? É difícil, né? Porque é um processo, né? O que eu consigo fazer, que a gente sempre trabalha, eu sempre coloco, quando eu fecho uma obra, eu sempre coloco um prazo a mais. Em todas as minhas obras eu coloco um prazo a mais. Por quê? Se acaso acontecer isso. Porque sempre vai aparecer alguém para... Você não faz para ontem? É sempre assim. Você não sempre faz querendo... Preciso para daqui 15 dias. É sempre assim. Sempre Serviços assim. pequenos, geralmente, a gente consegue entregar. É porque aí eu encaixo no meio. A gente está na produção, mas tem todo um cronograma, né? Todo um cronograma, tudo certinho, mas é complicado, é difícil. Porque não vai ficar 100% se fizer correndo. É o que eu sempre falo. A gente explica para o cliente tudo certinho. Conseguimos chegar num prazo bem próximo do que ele quer para atender a necessidade, né? Explicando toda essa questão de prazo, de cronograma, de produção. Né? Legal, muito bom. E esse foi o nosso quadro Na Roda com o Dona. Se você tá gostando, não deixa de curtir esse vídeo, por favor, tá? E agora chegou o momento das nossas dicas de ouro. Então você que tá aí anotando tudo que eles estão falando aqui, deve ter anotado já essas dicas. Mas se você não anotou, aqui a gente tem anotado e eu vou passar para você agora um breve resumo de alguns tópicos do que nós falamos aqui hoje. Hoje nós falamos vários assuntos aqui, mas nós vimos o seguinte, que ter visão é importante, mas fazer acontecer é ainda mais. Então não adianta, tem muita gente que sonha, tem visão, fala, eu vou montar um negócio, eu vou fazer aquilo. Agora, ser persistente e fazer acontecer faz toda a diferença. E vocês viram aqui que não foi fácil o começo deles. Eles assumiram responsabilidade que nem eram deles e correram atrás para fazer acontecer. Então, fazer acontecer é muito mais importante do que ter só essa visão. Então, esse é um tópico interessante que nós vimos hoje aqui. Vimos também que alinhar a expectativa do cliente começa dentro do próprio time. Ou seja, eles trabalham juntos, dividem funções, conversam bastante, que isso faz toda a diferença. Então tem todo um alinhamento com o time antes de gerar essa expectativa do cliente. Será que a gente consegue entregar? Será que não fica melhor fazer assim? Então tem todo um alinhamento para poder passar para o cliente. E empreender em casal exige parceria, paciência, né? e propósito. Eu tenho certeza que lá deve ter, né, alguns momentos de arranca-rabo, que é normal, né? Que casamento que não tem isso. Só que tem parceria, tem a questão de paciência, não é verdade? Sim, exatamente. Tá vendo, gente? E outra coisa, cada móvel planejado carrega um pedaço de sonho. Eles falaram aqui. Então, assim, eles entregam sonhos, não são só móveis. Não se trata de um guarda-roupa, se trata de um sonho. Então, as pessoas, elas vão casar, ou até mesmo as pessoas que estão reformando, ganharam dinheiro, quer trocar, são sonhos. Então eles entregam sonhos e isso é muito gratificante, né? Eles até comentaram aqui que se emocionam algumas vezes, né? Com relatos das pessoas através de feedbacks positivos, sabe? Ah, ficou melhor do que eu esperava. Nossa, você realizou meu sonho. Realizou o sonho da menininha lá no escorrega. Nossa, muito legal. Então nós vimos tudo isso hoje aqui. E eu queria até pedir para eles agora deixar um recadinho aqui para você que está assistindo. Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem empreende, pode ser para algum marceneiro ou outra área, não importa, ou quem quer montar um negócio. Sim. Qual conselho você daria para essa pessoa, se você pudesse dar um único conselho? E você também, Hélio, quero ouvir um conselho seu também. O que eu tenho que falar é o seguinte, não desista, tá? Não desista, vai com calma, porque não adianta querer atropelar, vai devagar e seja honesto. Seja correto, seja honesto, respeita o cliente, tá? E que vai dar certo, né? Não desiste no primeiro caminho. No primeiro tropeço que der, né? Não desista, que dá certo, dá certo. A dica que eu dou, seja sempre verdadeiro consigo mesmo, né? Busque sempre o seu melhor, sempre aprimorar o que você sente, o que você quer e o que você busca. Legal, muito bom. Esse é o caminho. Sempre aprimorando. Legal, gente. A gente já tá chegando no finalzinho, tá? Aqui, né? Do nosso programa.
E eu queria agradecer de coração a presença de vocês, por ter aceitado o convite de participar aqui, compartilhar com a gente essas histórias, compartilhar um pouco da sua empresa, esse começo. Gente, que história legal. Então, muito obrigado mesmo por dedicarem esse tempo, que eu sei que não é fácil. Deixar a Marcena, os dois estão aqui, gente, deixaram o negócio na mão dos outros lá e vieram pra cá. Obrigado mesmo, de coração. Imagina, obrigada, gente. A gente agradece. Né? Foi um prazer estar aqui. Muito gostoso contar a nossa história, contar a nossa passagem, como que é, né, o interno da marcenaria, da loja, como que é nós dois. Por mais que o cliente tenha um atendimento com a gente, né, é um outro lado, né, é uma outra história. Foi muito legal, a gente adorou, né? Nossa. Que legal. Uma super experiência. Legal. E eu espero que você também tenha gostado desse episódio, afinal foi muito legal. Vocês viram que aqui a gente está recebendo muita gente que empreende em casal? Compartilha com aquele casal que quer empreender, tá com medo. Aquele casal que acha que não vai dar certo. Sempre dá certo no final. E eu queria aproveitar esse momento para agradecer o pessoal que trabalha aqui com a gente, o Adriano, o Vitor, o Bruno. Quero agradecer você também por ter ficado aqui com a gente até o final. E esse foi mais um episódio do Gestão Sem Gravata, o talk show que monta narrativas, ajusta ideias e entrega conteúdo no esquadro da realidade. E se você curtiu, deixa o like, compartilha com a galera que empreende a dois e comenta aí o que mais te inspirou. Eu sou Marcelo Mello, da Spaces, e te espero aqui no próximo episódio. É quinta-feira da semana que vem a gente tá aqui, porque aqui o conteúdo é em parceria, a conversa é sem ego e a gestão é sem gravata.